Para quem não me conhece, eu sou a professora Alessandra Fernandes, né? Sou coordenadora aqui da Gestão Educacional e desenvolvo aí com os alunos essa parte de fundamentos e conhecimentos pedagógicos. Tivemos aí nessa jornada, né, durante todo esse tempo, tive turmas presenciais, duas turmas presenciais lá em Nova Iguaçu, uma turma em Comendador Soares, mais as turmas online aqui, tanto de cunho teórico quanto de exercício, e foi uma experiência muito bacana, a galera sempre muito engajada, estudando ali, né, bem firme no seu propósito. E concurso público é assim, né, gente? A gente precisa entender que concurso ele não é um elemento, às vezes, justo, né? Justo, não é uma questão justa, porque, às vezes, quem conhece muito e quem sabe muito acaba errando a questão. Mas é para quem está mais bem preparado. O concurso público ele é para quem está mais bem preparado. Então, o curso ele auxilia nesse direcionamento, né, para você saber o que você estudar, a maneira como você estuda, o que você deve, de fato, considerar ali na hora de você selecionar, porque um edital ele vem de uma maneira muito ampla e muito aberta. E quando a gente está num curso, quando a gente estuda, né, num curso, a gente tem esse trabalho de direcionar as questões para vocês. Até alguns alunos gostam de brincar comigo, falando assim, Alessandra, você é da banca, não é possível. Tudo que você fala caiu, você disse que ia cair isso, caiu e tal. Eu dei uma aula de véspera presencial antes né, nesse sábado agora que passou, e o pessoal, não é possível, o que você falou caiu e tal, mas isso é uma questão de experiência que a gente acaba desenvolvendo aí, né, ao longo de quase 20 anos de experiência ali com concurso público. Eu estou eu acho que são 17 anos nessa jornada, muito tempo. Então, não tem como a gente não se utilizar da experiência para poder orientar vocês. E eu acho que é um pouco disso. Eu não faço parte de banca nenhuma, não. O pessoal sempre gosta de fazer esse suspense. Eu até falo, eu queria ter a remuneração dessas bancas, porque eu estou fazendo parte de tanta banca, né, que eu estaria rica, porque todos os concursos que eu faço, o pessoal acha que eu faço parte da banca, mas não é bem assim, né? Uma das questões que eu queria colocar para vocês, e que eu costumo dizer para todos os meus alunos, e como tem pessoas aqui que estão a primeira vez, é que quando a gente faz uma análise de edital, a gente precisa obrigatoriamente observar as legislações que estão sendo apontadas, né? E quando eu falo legislações que estão sendo apontadas, eu não estou falando de legislação, até porque nesse concurso a parte de fundamentos foi toda a lei, né? Eu não estou falando da legislação, no caso, a ALDB ou o ECA, né? Ou a LBI como um todo, não. Quando eu falo para vocês observarem a legislação, eu estou me referindo principalmente, no caso da Lei de Diretrizes e Bases, se eu tirar aqui porque vai ficar pitando toda hora, no caso da Lei de Diretrizes e Bases, as legislações que estão sendo apontadas com modificações na lei, né? Isso é de extrema importância para vocês. Por quê? Porque se a banca está colocando, olha, tem os 3 áudios abertos aqui, galera, 3 não, 4, Josiane, Giane, Camila, Alcilene, fechem o áudio, por favor, para não interferir aqui. É só apertar no microfone. Só apertar no microfone. Na hora, mas depois eu ia querer. Tá, depois. E agora que eu tô com vontade de comer um doce? Um beijinho melhora? Não. Passou a vontade? Não. Deveria ter passado. Ai, olha. Camila, eu sei que você está com vontade de comer um pão doce. Fui obrigada a te mutar aí, meu amor. Se quiser falar agora, tenta escrever, tá? Fica observando aí para não, porque a gente se distrai, né, na hora da aula e acaba entrando aqui o áudio de vocês, tá? Fiquem atentos aí, por favor, para não atrapalhar, porque senão no meio da explicação a gente acaba se perdendo aqui. Mas vamos voltar. Faz parte, né? A gente não tem contra-regra aqui no Quem Sabe Faz ao Vivo, não é a Globo, não é na Rede Globo, então essas questões fazem parte ali do processo. Mas voltando ao ponto que eu estava falando, a LDB, né, durante todo esse tempo de vigência,
dela, desde 1996, ela vem passando por constantes alterações. Eu até costumo brincar dizendo que ela acaba sendo um Frankenstein, né? Porque são tantas as mudanças que aconteceram de lá para cá, pelas dinâmicas sociais, pela organização da sociedade, o que vem sendo trazido, que, de certa forma, há essa necessidade de modificar, né? E lei, ela só é modificada através de uma outra lei. Então, a banca, ela teve esse direcionamento de sinalizar as legislações que modificaram a LDB no intuito de direcionar o seu estudo. Então, assim, logo aí a segunda questão de fundamentos é uma questão que trata ali da 12.796, inclusive algo que eu bati muito, né, dizendo que ia cair, eu disse que ia cair essa mudança em específica. Ah, tá rindo? Tá bom, Camila, sem problemas, tá perdoado, tá perdoado. Depois me manda um pão doce aí, que fiquei com vontade de comer o pão doce. E aí, inclusive, essa questão 2 já vem trazendo ali a 12.796, que é uma das legislações que apresenta ali uma grande interferência na lei atual, e outras que foram sinalizadas que a gente vai ver durante a prova. Pois é, né? Falei tanto dessa lei que ficou ecoando na mente de vocês. É porque ela tem uma mudança muito significativa, né? Ela altera diversos artigos, ela tem uma relevância e uma importância muito grande dentro do contexto de universalização da educação escolar. Então, assim, ela, de fato, de todas as que modificaram a LDB, eu posso dizer ali, sem sombra de dúvidas, que ela é a mais importante atualmente, no intuito de ampliar a obrigatoriedade do Estado e imprimir a necessidade de se organizar políticas públicas de educação. Né? Sim, a 10.639 também acabou caindo, de tanto que eu falei. Né? Mas, enfim, não foi de tanto que eu falei, foi o que eu sinalizei para vocês. A banca deu esse sinal para vocês. Então, obrigatoriamente, se não dá para compreender toda a lei, porque são 90 e poucos artigos, nem eu, que atuo com a área, né? Eu sou supervisora educacional de redes municipais, trabalho com lei o tempo todo, trabalho com a legislação dentro do concurso público, eu não decoro, todo mundo que tem aula comigo sabe que eu canso de dizer que eu não tenho hábito de decorar e memorizar. Eu memorizo algumas questões, obviamente, até porque senão eu não conseguiria dar aula, mas eu gosto de trabalhar muito os conceitos. Eu acho que os conceitos que a gente desenvolve é que dá a vocês a segurança na hora de responder. Muito mais do que eu chegar aqui e replicar a legislação, são vocês compreenderem que, conceitualmente, entendendo aquela questão, isso pode te dar um arcabouço de possibilidades maiores para você responder a questão. Então, esse é o ponto principal. Né? Então, a dica que eu dou é compreender essas legislações que modificaram, porque elas serão cobradas fatalmente, e as 3, né? Só faltou uma, bem dizer aí, das modificações da lei, porque todas as 3 que eu citei acabaram caindo nessa prova. Eu não, a banca. Mas vamos começar, né? Questão 1. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, observando-se os casos de maus-tratos envolvendo alunos, reiteração, show, isso daí foi muito bom. Vou dar essa dica hoje aqui também. Reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar, esgotados os recursos escolares, elevados níveis de repetência. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental deverão comunicar o fato ao... E aí, né, resposta certa, obviamente, seria a letra C, de casa, Conselho Tutelar. O artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz diversas... Você tem do 53 até o 55, você tem diversas ações ali em torno especificamente da educação. Né? Uma das questões que eu sempre costumo dizer é que a garantia dessa educação, ela perpassa, né? A própria LDB, ela traz isso, a própria Constituição, ela traz isso. Ela perpassa não necessariamente só pela oferta do Estado, e sim pelo dever que o pai tem de matricular e acompanhar esse processo. A gente compreende na LDB a questão
da matrícula efetivamente desse pai, mas a gente vê que o ECA ele acaba aprofundando bem essa questão, principalmente quando ele fala do ponto dos maus tratos e da reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar. Porque se o pai ou a mãe ou qualquer responsável legal pela criança não levar essa criança para a escola, fatalmente ela vai estar prejudicada, pode até aprender em casa, né? Porque a escola também ela não é o suprassumo de excelência, o único local que a pessoa aprende, obviamente. A escola já perdeu esse posto há algum tempo, principalmente quando ela insiste em ser tradicional. Mas, de um modo geral, a educação escolar ela é fundamental, ela é de direito desse aluno e, considerando a característica do Estatuto da Criança e do Adolescente, por ser um direito do aluno, isso gera penalidades, obviamente, certo? Esse artigo ele não só fala da questão do Conselho Tutelar, como ele também cita a necessidade de encaminhamento ao Ministério Público. Basicamente, por quê? Porque é uma cadeia de ações para poder garantir esse direito à educação. Óbvio que o Conselho Tutelar ele é a instituição de frente que vai fazer essa interlocução entre a justiça e esse pai, até porque você precisa compreender o que está acontecendo. Não necessariamente essa criança está faltando porque o pai seja desleixado, mas talvez por algum problema. Então, essas questões precisam ser articuladas na instituição e no Conselho Tutelar. A instituição, ela obrigatoriamente precisa comunicar isso. Bom, esse ponto é um ponto que eu senti falta em todas as provas que foram apresentadas agora, a título de Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que seria referente aos artigos 12 e 13. O artigo 12 traz ali as incumbências e atribuições dos estabelecimentos de ensino, e o artigo 13, as incumbências dos docentes. Esses dois artigos ainda não apareceram na prova. A gente tem ali essa demanda que faz parte de um contexto do artigo 12 no ECA, e que foi contemplado pela banca através do ECA, mas não através da LDB. Então, eu costumo dar essa dica para os alunos, né? Porque quando a gente tem, dentro da organização da LDB, que a gente vem trazendo a questão da finalidade, dos princípios, do dever do Estado, das incumbências do Estado, e quando eu falo Estado, eu estou falando ente federado, pode ser tanto o Estado, quanto a União, quanto o município. Não estou falando Estado de estadual, de Estado do Rio de Janeiro. Então, e aí a gente acaba caindo, após a especificidade das incumbências desses entes federados, nas incumbências dos agentes públicos que estão à frente dessa escola. Quem são esses agentes? Aqueles que representam a instituição de um modo geral, que seriam os diretores, aqueles que fazem parte da equipe técnico-pedagógica, técnico-administrativa, os docentes, e a gente vai ter um outro artigo direcionado especificamente para os docentes, que seria o artigo 13. Qual é a dica que eu sempre dou para os alunos? Observem. A atribuição que tem na instituição, ela vai ser muito mais ampla do que a atribuição de um docente. E a banca costuma, obviamente, jogar com isso, porque são questões muito parecidas. Por exemplo, quando eu digo que a instituição precisa prover meios de recuperação para o aluno de baixo rendimento, eu vou dizer que o docente precisa elaborar essas estratégias para desenvolver esse processo de recuperação de aprendizagem. Ele vai precisar executar. Então, a instituição como um todo, a equipe técnico-pedagógica, ela vai prover esses meios, porque você vai discutir, você vai pensar dentro de uma organização curricular, na elaboração do seu PPP, na elaboração do seu plano de curso. Essas questões são todas pensadas pela escola nesse momento e vão ser efetivadas aonde? Dentro de sala de aula, através do docente. Então, o docente ele vai ter que traçar essas estratégias, ele vai ter que executar essa estratégia para poder recuperar o conhecimento, a aprendizagem, o conhecimento que ele não desenvolveu, o aluno que teve baixo rendimento. Já a instituição como um todo, ela provê, certo? Então, são correlações que, se você fizer, você consegue acertar sem problema algum. É claro que a gente vai ter outras situações, as incumbências da instituição, elas são muito maiores, porque ela vai envolver essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vai envolver hoje
a necessidade de se fomentar, de se constituir uma cultura de paz dentro da escola, por conta da configuração do bullying, por exemplo, isso vai estar previsto no artigo 12, certo? Mas, no geral, pelo menos aqueles artigos iniciais que adentraram desde 1996, há uma correlação que você consegue ali compreender, né? Você consegue levar através dessa correlação o que seria do estabelecimento do ensino como uma maneira ampla, como uma atribuição ampla, e o que seria do docente como algo mais restrito, já que ele precisa dar conta ali da sala de aula e das questões dele e participar da proposta pedagógica, né? Por exemplo, a instituição, ela vai elaborar essa proposta pedagógica, e o professor, ele vai ter que executar o plano dele de acordo com a proposta pedagógica, ele vai ter que participar da elaboração dessa proposta pedagógica. Certo? Então, você percebe, ele é uma parte desse processo, e a instituição ela é considerada como um todo. Então, ela vai ter uma atribuição maior. Né? É uma dica que eu dou no intuito de vocês observarem, terem atenção, porque não dá para estar memorizando tudo, né? Dentro da lei, até porque são 90 e poucos artigos, mas deixo essa dica, considerando a primeira questão, que explorou o ECA, mas que tem uma correlação direta também na LDB, através do artigo 12, que vai ter esse mesmo texto, vai ter esse mesmo contexto ali, no intuito do que a instituição precisa fazer quando há casos reiterados de faltas injustificadas, maus tratos, etc, etc, etc. Ok? Vamos para a segunda questão, então. Segundo o comando da Lei Federal 12.796, adoro falar esse número, né? Até porque eu brinco com vocês falando que eu não costumo memorizar o número da lei, né? Essa é uma das poucas que eu consegui memorizar de fato, 12.796. Eu sei o que aconteceu, eu sei o ano, mas eu não consigo memorizar a lei. Eu tenho um trauma aí com relação a essa questão dos números. Mas, segundo a Lei 12.796, né, de 2013, o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, será todos os níveis, etapas e modalidades, será preferencialmente, resposta C, na rede regular de ensino. Isso foi quase que um mantra da minha parte, né, em diversas aulas que eu trabalhei, inclusive deixando outras dicas aqui em torno do que costuma cair sobre educação especial. Eu até falei, olha, uma das informações que eles costumam cobrar muito na prova, que é mais comum do que nota de R$2 no comércio, é o entendimento de que a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa transversalmente todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Né? Isso por quê? Porque a educação especial, durante muito tempo, ela ficou restrita à educação infantil quando se tratava de você pensar no desenvolvimento dela dentro da escola. Basicamente porque a perspectiva de educação inclusiva ela não existia nos moldes que ela existe hoje. Inclusive, a Lei 12.796 ela vai ser de suma importância justamente porque ela está trazendo a necessidade do poder público ter um dever de oferecer esse atendimento educacional especializado. É essa lei que traz essa modificação específica lá no artigo 4º, onde você tem os deveres do Estado para com a educação. E aí ela vem trazendo modificações no intuito de você compreender a necessidade de universalização desse atendimento, não só no caráter da educação especial, como também dentro da obrigatoriedade do ensino, que é outro mantra que eu repito a todo momento. Né? Ela traz ali a questão da obrigatoriedade, quando eu chegar lá na questão das etapas da educação básica, eu vou falar sobre isso, né? Mas ela traz ali a questão da obrigatoriedade do ensino e ela vem reforçando aquilo que é o dever do Estado oferecer. Tá? Obviamente que quando a gente trata dessa questão da educação especial, a gente precisa entender que esse atendimento preferencial na rede regular de ensino, ele se dá por conta da necessidade da perspectiva de inclusão. Desde a Declaração de Salamanca, em 1994, onde foi inserido lá o lema de que todos os alunos precisam aprender juntos, que muitas das políticas educacionais têm tentado se direcionar ou têm tentado
caminhar no intuito da compreensão de quais as atividades devem ser exercidas dentro da escola para que, de fato, você promova a inclusão. Porque, durante muito tempo, e eu acabo falando muito sobre isso, e ainda tem um termo, né, na própria LDB que a gente viu essa semana lá, em torno da questão da integração, que existe lá ainda a questão da integração, mas durante muito tempo, historicamente falando, quando o aluno, inicialmente portador de necessidades especiais, adentra essa escola, ele adentra com uma restrição. Ou seja, eu não tenho uma política de inclusão necessariamente. Eu tenho uma política de inserir esse indivíduo para ser preparado e ser integrado dentro da escola regular. Por isso que, durante muito tempo, essa questão transversal em todos os níveis e etapas de ensino, ela não existia. Vocês podem pegar lá o texto anterior da LDB, que vocês vão ver que a idade era a idade que correspondia apenas à educação infantil, como se todos os alunos que fossem deficientes só tivessem possibilidade de desenvolver nesse sentido. Né? Alguns conhecimentos básicos ali de desenvolvimento integral, já que você não pode reprovar, já que você não pode cobrar nota, já que você não pode isso, então é só na educação, é só os aspectos de educação infantil que ele vai resolver, e não é assim. Né? Não é assim. Por quê? Porque o deficiente ele é cidadão e ele precisa ter acesso aos mais elevados níveis de aprendizagem. Ponto. Então, uma das políticas primordiais é esse atendimento, preferencialmente na rede regular de ensino, porque isso sim vai garantir a ele esse tratamento, obviamente, como a Declaração de Salamanca coloca como um lema, né? Isso já vai trazer ali o entendimento de que todos precisam aprender juntos. Agora, obviamente que quais são os outros pontos que a gente tem e que é uma das grandes mudanças da 12.796? Antes eu tinha um entendimento de que esse aluno era um aluno portador de necessidades especiais, que eu até brinco, né? Eu não posso, eu estou portando kit, eu estou portando uma deficiência, daqui a pouco eu desporto ela e acabou, fim de papo no Maracanã. E não é assim. Né? Eu não tenho como, eu até posso ser deficiente temporariamente porque me machuquei, engessei a perna, daqui a pouco eu vou tirar o gesso e não sou mais deficiente, mas isso não é uma questão de uma condição de deficiência, isso é um momento específico. Isso é você portar uma deficiência, né? Agora, quando você é deficiente de fato, é preciso que isso seja reconhecido. E uma das grandes questões que a gente tem e avanços que a gente tem a partir dessa lei é exatamente esse reconhecimento. O reconhecimento de que são educandos com deficiências e não portadores de necessidades especiais. O outro ponto que é de extrema importância é o entendimento do atendimento educacional especializado e gratuito, né, que não vai estar caracterizado apenas pelo atendimento, preferencialmente na rede regular de ensino, mas também, paralelamente, quando esse aluno, para garantir o seu direito enquanto cidadão, precisa ter as suas diferenças respeitadas. E aí ele precisa de um atendimento educacional especializado separadamente. Né? Mas isso não pode tirar dele o direito de estar junto com os seus pares, dentro de uma sala regular, porque esse é o processo de inclusão. Agora, obviamente que se ele não está desenvolvendo as suas peculiaridades em um outro horário para que ele possa vir tendo o seu direito respeitado, ele vai estar ali incluído apenas para cumprir tabela. Daí a importância de você ter o atendimento educacional especializado. Ok? Então, sempre vai ser preferencialmente na rede regular de ensino. Não confundam com rede pública de ensino, deve ter alguma resposta. A letra A. Né? Muita gente cai nessa pegadinha. A LDB ela é uma lei que se direciona às instituições públicas e privadas que fazem parte da República Federativa Brasil. A única instituição escolar que não está comportada e obrigatoriamente precisa seguir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação são as escolas militares, que está lá nas disposições transitórias da lei, certo? Mas, no mais, todas as outras instituições. Então, a grande pegadinha que eles colocam a todo momento é jogar rede pública de ensino, né, e rede regular de ensino. E aí vocês precisam entender o sentido. É isso que eu falo que é o conceito.
Qual é o objetivo dessa mudança da lei? E que já havia esse texto, só que com o contexto de portador de necessidades especiais anteriormente, que acaba sendo modificado aí, como eu já expliquei para vocês agora. Mas qual é o intuito desse texto? Manter o entendimento de que ele preferencialmente precisa estar na rede regular para incluir. E por que preferencialmente e não obrigatoriamente? Por mais que todas as políticas educacionais para a educação especial hoje busquem a todo momento a inclusão, eu ainda preciso reconhecer que existem indivíduos que supostamente não podem ser incluídos em hipótese alguma. É claro que todas as políticas educacionais no Brasil, a gente teve o decreto Viver Sem Limites em 2011, né? A gente teve 2 decretos ali, teve 2011, 2012, inclusive com todo um arcabouço, uma briga política aí com as APAs da vida, as instituições de cunho filantrópico, a gente teve isso, né? Tirando ali, tentando tirar esse caráter assistencial que se tinha para a educação especial e trazer o caráter pedagógico. Como direito que ele tem à educação, como direito que ele tem à educação formal. Porque para que esse deficiente tenha a sua cidadania respeitada, né, tenha a possibilidade de exercer plenamente a sua cidadania, a escola precisa funcionar como um elemento de que vai proporcionar a ele essa autonomia também. Assim como a família vai também tentar buscar esses espaços dentro dessas políticas públicas para que ele seja autônomo. Ele precisa ser o mais autônomo possível. Certo? Então, é preferencialmente e não obrigatoriamente, porque eu tenho ainda a possibilidade na lei de que se tenha escolas especiais e classes especiais. Entretanto, inclusive a Lei 12.796, ela vai modificar diversos aspectos lá da educação especial, no artigo 58, no artigo 60, né, trazendo ali essa necessidade do poder público cada vez mais ampliar as suas práticas e as suas ações para atender esse dever que está expresso no artigo 4º, que é o dever do Estado de oferecer o atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos globais, altas habilidades e superdotação. Deu para entender? Então, eu tenho a previsibilidade de escola especial ainda, eu tenho a previsibilidade de classes especiais ainda, né? Os artigos que tratam da questão da educação especial em si são do 58 até o 60. O artigo 60, ele trouxe uma série de modificações hoje sobre a questão da comunidade surda e muda. Tem uma série de questões lá, 60A, 60B, que eu particularmente ainda não me apropriei de todos esses pontos que estão lá, mas vale a pena, de repente, vocês darem uma olhada, porque são modificações recentes. Mas o que a gente tem para hoje é esse entendimento, e que é a grande relevância dessa lei, de que não são mais portadores de deficiências, e sim deficientes, que essa modalidade ela é transversal a todos os níveis e modalidades. Quando eu digo todos os níveis e modalidades, eu estou falando desde a educação infantil até o ensino superior. Eu estou falando de perpassar modalidades como educação de jovens e adultos, por exemplo. Eu tenho alunos especiais, alunos deficientes na educação de jovens e adultos, então é uma modalidade perpassando a outra modalidade. Certo? Então, essa é a mudança. A questão do preferencialmente regular, ela já existia antes, tá? Mas a ideia de você trazer essa ampliação do atendimento transversal a todos os níveis e a mudança de portadores de necessidades especiais para deficientes, transtornos globais e altas habilidades são os efeitos que essa lei 12.796 traz para a gente, ok? E a grande pegadinha era confundir vocês com a questão da rede pública de ensino, compreendendo que a LDB é pública e privada, eu não tenho mais o que errar, é sempre regular, né? Uma probabilidade de cair uma nova questão nesse sentido, talvez seja trazer ali a pergunta de que essa modalidade ela é transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, ou colocar lá não só na educação infantil, ou só no ensino profissionalizante, sei lá, algumas coisas assim que a banca gosta de surtar, algumas coisas absurdas que eles gostam de colocar para confundir vocês, ok? Então, questão 2, resposta certa, letra C de casa, rede regular de ensino, por conta do entendimento da necessidade da inclusão, ok? Questão 3, dando sequência à questão da educação especial, a gente tem a LBI. A gente, inclusive,
Uma outra dica que eu vou deixar para vocês é o seguinte: quando a gente pensa nessa questão das mudanças da lei, e um dos artigos que eu sempre falo para os meus alunos ficarem atentos, observarem bem na LDB, é o artigo 3º, que é dos princípios. Eu nem sei se caiu, eu nem me lembro se caiu aí alguma questão de princípios nessa prova em específico, daqui a pouco eu vejo. Mas, enfim, é importante que a gente tenha uma visão sobre o artigo 3º da LDB, basicamente porque ele sofre 3 alterações de 2003, 2013, 2018 e 2021, que são mudanças importantes que orientam políticas públicas posteriores. Exemplo, em 2018, eu vou ter inserido lá... Não, perdão, 2015 já tinha, isso. Em 2015, eu tenho a perspectiva da LBI. Em 2018, eu vou ter lá o entendimento de que eu preciso garantir, né? O Estado precisa, os princípios, né? Um dos princípios da educação é a garantia dessa educação ao longo da vida. Por que a garantia dessa educação ao longo da vida? Porque, como eu disse para vocês anteriormente, eu tenho um entendimento inicial do atendimento do aluno com deficiência ou portador de necessidades especiais inicialmente, porque hoje é com deficiência, de que esse atendimento precisa ser restrito. Basicamente porque eu já compreendo que porque ele tem algum tipo de dificuldade, ele não vai desenvolver o conhecimento escolar que está ali posto. Não necessariamente é assim, né? O aluno pode ser deficiente com altas habilidades e desenvolver muito além do que aquilo que está proposto ali, certo? Mas a ideia de você implementar cada vez mais políticas que venham trazer essas possibilidades para esses alunos, você percebe que é uma questão em cadeia. Né? A Lei 12.796, em 2013, traz essa questão da ampliação, como a gente acabou de discutir, e aí, logo em seguida, a gente vai ter a Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, que mostra a necessidade de você dar a essa pessoa, que aí agora a gente está falando de pessoa com deficiência, não só o educando, né? Mas dar a essa pessoa com deficiência possibilidades dela desenvolver a sua mobilidade e a sua autonomia, questão essa que fica restrita com as barreiras que são criadas numa sociedade que é montada para o indivíduo, entre aspas, considerado normal, certo? E aí, quando eu entendo a condição dele como deficiente, eu começo a tratar essa questão do direito com um outro olhar. Ter um estatuto é a gente compreender que esses direitos vão estar sendo trabalhados na sua mais ampla configuração. Quando eu tive o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu dei a essa criança a dignidade e o entendimento dele enquanto cidadão. Assim como esse movimento está sendo feito para a pessoa com deficiência, assim como o idoso teve isso num dado momento. Né? Então, você ter um estatuto da pessoa com deficiência, você ter uma lei brasileira de inclusão, significa você direcionar, através da lei, a obrigatoriedade do Estado produzir, organizar, orientar políticas públicas para que ele possa exercer plenamente o seu direito à cidadania. Ok? E aí a gente entra na questão da lei. Obviamente que a LBI ela é uma lei que se direciona a toda pessoa com deficiência. Então, eu vou ter questões relacionadas à moradia. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala da questão da saúde. Obviamente, eu também vou ter isso na LBI. Né? A questão do direito da criança, ela começa quando a mãe está gestante. Né? Aquela gestante, ela passa a ter direitos, né, que ela não tinha antes de ser gestante não por ela estar grávida, não por ela especificamente, mas pelo fato de ela estar grávida. Porque o direito que está sendo assistido e garantido é o direito da criança. Da mesma forma que as questões relacionadas ao deficiente, elas vão ter essa ampliação. Então, eu vou ter que garantir saúde, moradia, mobilidade, educação, participação nos trabalhos, vaga nos trabalhos, né, em torno da questão profissionalizante. Por quê? Porque o objetivo é você proporcionar essa autonomia para que ele possa exercer a sua cidadania, para que ele possa ter qualidade de vida.
certo? Então, a LBI ela não é uma lei da educação, ela é uma lei que traz o estatuto da pessoa com deficiência. Então, você vai ter vários aspectos. Essa questão que está posta nessa questão 3, por exemplo, ela não está especificamente na parte que está restrita à educação. A gente tem lá 3 artigos que se direcionam, salvo engano, 73, 74, salvo engano. Está ali entre os 70, que eu já falei para vocês, que depois de determinada idade, tomando alguns psicotrópicos, a memória não fica 100% não. Mas a gente tem lá 3 artigos direcionados à educação em específico, 3 ou 2 específicos, né? Mas esse artigo aqui, ele trata do artigo 3º, logo no início. Né? Toda lei ela vai ter ali uma organização onde ela traz a finalidade, o objetivo. Né? E, nesse caso, essa questão da LBI ela precisa trazer alguns conceitos de questões que precisam ser promovidas, precisam ser proporcionadas para que o indivíduo consiga, de fato, atender ali o seu direito, o seu pleno direito. Então, peraí, gente, a pessoa fala muito. Só um minutinho. Foi. Esse artigo 3º, ele vai definir alguns conceitos de questões que precisam, de fato, ser consideradas ali para o exercício dessa plena cidadania. E aí ele vem, olha só, a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, Peraí, gente, só um minutinho. O áudio está estabelecido, gente? O áudio está ok? Tá, Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Ok. É que deu uma caída, apareceu aqui para minha mensagem de que estava sem áudio. E aí eu tive que conectar e desconectar aqui. Vamos lá. Bom, aí vem, tratando, né? Define os produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade, à participação da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de inclusão social. Como? Aí ele vai trazer alguns pontos que poderia existir, e acho que nenhum desses, acho que só barreira tecnológica, não, nem barreira tecnológica vai ter aí. A gente vai ter barreira de transporte, a gente vai ter barreira de urbanística, né? Arquitetônica, mas de tecnologia não, porque a questão tecnológica ela vai estar justamente assistida ali, a questão da tecnologia assistiva, né? Então, a resposta correta desse gabarito, que muita gente ficou, eu pensei que fosse assistência funcional, porque eu me liguei ali na palavra de promover essa funcionalidade e achei que tivesse a ver e tal. Bom, primeiro a gente precisa entender que barreira, né, é tudo aquilo que impede o desenvolvimento de algo, né? Está ali impedindo. Certo? Você não vai ter na LBI esse termo de barreira funcional, essa assistência funcional e nem essa barreira tecnológica,
né? Se a gente for entender os termos enquanto barreira, a gente tem que pensar nessa configuração de um modo geral, né? Barreira arquitetônica, urbanística. Por quê? Porque essa sociedade ela não é montada para atender um deficiente, né? A barreira em torno dos transportes, da comunicação, ela não é montada para isso. Certo? Agora, da maneira como o texto está posto, que diz assim, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias e práticas de serviço que objetivem essa funcionalidade, essa mobilidade, e considerando que nenhum dos outros termos estão aqui, obviamente só caberia a questão da tecnologia assistiva ou ajuda técnica, né? Justamente para você poder dar a esse indivíduo a possibilidade até de eliminar essas barreiras. Né? Então, é uma questão conceitual prevista. Tem um áudio aí aberto, gente. Prevista no artigo 3º da LBI. Tem um áudio aí aberto. Ok, já fecharam. Prevista ali no artigo 3º da LBI, que vai definir ali um recurso, um suporte, né? Uma tecnologia assistiva. E a todo momento, na LBI, a questão da tecnologia assistiva ela vai ser citada. Não só nessa parte conceitual, mas justamente com essa ideia de equipamentos, de métodos, de metodologias. Quer dizer, quando eu for falar lá da questão urbanística, eu vou ter lá a previsão de tecnologia assistiva para... Quando eu for falar lá da questão do transporte, previsão de tecnologia assistiva para... Por quê? Porque é um elemento, é uma forma que você tem de proporcionar isso ao indivíduo, à pessoa com deficiência. Infelizmente, eu não consigo dar a vocês uma dica, porque, assim, é uma questão de complete. Né? É uma questão de complete. Então, se eu falar para você assim, você tinha que memorizar todos os conceitos que estão postos lá em torno do artigo 3º, que serão considerados durante toda a lei para poder definir ali, né, possibilidades de questões que precisam acontecer para que essa pessoa tenha o seu direito devidamente assistido. Aí vai ser complicado. Né? Tem que ir por associação. E vai ter que pensar mesmo. O que eu tenho a dizer para vocês sobre a LBI, que acabou não caindo, né, é o entendimento do conceito sobre o aluno com deficiência, sobre a pessoa com deficiência, né, que é aquela que tem impedimento de longo prazo, certo? Configurada ali por essas barreiras que são postas pela sociedade para o seu desenvolvimento. E aí, tanto desenvolvimento sensorial, intelectual, psicológico, social, quer dizer, você tem toda psicológico não, né? Social, né? Você tem toda uma ampliação desse entendimento sobre o que seria essa deficiência, que vai até além da própria LDB. Claro que a LDB ela vai ser utilizada como parâmetro porque ela vem da Constituição e ela é complementar. A LBI ela também é uma lei constitucional, mas ela amplia muito esse conceito de deficiência justamente porque ela vem para dar a essa pessoa com deficiência o direito a ela. Tanto que ela começa, que eu não posso negar o direito a nenhuma pessoa com deficiência sob a justificativa da deficiência. Eu não posso negar. Se eu não posso negar, então eu amplio. O que é deficiente? É a pessoa que tem impedimentos, né, a longo prazo, nos aspectos sensoriais, físicos, sociais, intelectuais. Quando a gente chega no intelectual, então, principalmente considerando a questão da aprendizagem da educação, aí mesmo que é uma questão, né, complicada. Por quê? Porque a gente tem alunos com dificuldade de aprendizagem. E o que é essa dificuldade, né, de aprendizado ao longo da vida? O que é essa dificuldade de compreender? O que é esse impedimento ao longo da vida? Você não sabe. Você não tem um parâmetro para saber o que é longo, o que é curto, o que é... Né? Mas você vai precisar avaliar dentro da escola como um contexto, dentro de uma outra instituição que precisa atender esses direitos dessa pessoa com deficiência como um contexto. Ok? Então, é uma lei que vai ampliar, é uma lei que vai trazer uma série de parâmetros de políticas públicas que precisam ser inseridas para assistir essa pessoa com deficiência. É uma lei complementar no intuito de você compreender
ações que precisam ser direcionadas a esses indivíduos, e a todo o momento ela vai se utilizar da questão das barreiras sociais e que essas barreiras precisam ser derrubadas através das políticas públicas. A tecnologia assistiva é uma metodologia, é uma forma de você diminuir diversas dessas barreiras como um mecanismo para você proporcionar possibilidades de mobilidade desse indivíduo, dessa pessoa deficiente. Deu para entender, gente? Querem perguntar? Deu sim, Alessandra. Deu sim. Infelizmente, é aquilo que eu falei, né? Não tem como fazer um direcionamento. É nesse sentido. Só mesmo que vocês busquem lá os artigos que falam da educação em específico, se bem que eles cobraram o artigo 3º, que não é só da educação, mas seria a introdução, é importante ler essa introdução, que traz os princípios, os objetivos e esses conceitos, é uma forma de direcionar o estudo de vocês, e a questão relacionada especificamente à educação. Normalmente, as questões de LBI circulam ali. Entender esse conceito, compreender essa questão de que não pode negar o direito dele sobre nenhuma alegação de deficiência. A gente tem ali questões direcionadas a você compreender que ele precisa ter o desenvolvimento e o acesso aos mais elevados níveis de estudo, compreender que essa educação ela proporciona uma equidade formal, que foi um ponto que eu bati muito com vocês. Por que é uma equidade formal? Porque a escola ela está ali para tratar das questões de formalização, ela certifica. Né? Se eu estou tratando de um acesso à educação para dar a esse aluno uma possibilidade de autonomia, para que ele tenha um emprego, por exemplo, eu preciso, enquanto instituição, certificar qual é o conhecimento que ele tem, o que ele pode desenvolver para que ele possa ser assistido e ser aceito no mercado de trabalho, por exemplo, já que visa a questão da autonomia. Conseguem compreender? Então, são essas as relações que estão postas ali. Então, se tem uma dica que eu dou, é a leitura, talvez, desses conceitos iniciais e a parte relacionada à educação. No mais, o que a banca vir a fazer, né, se intitula comum complete, ela está no direito, porque está previsto no edital, mas não tem como vocês pararem ali para ler toda uma lei brasileira de inclusão, memorizar e decorar, como eu digo para vocês, nem eu mesma tenho essa habilidade, ok? Vamos lá. Questão 4, seguindo aí. Alessandra. Oi. Uma dúvida, essa alternativa C, assistência funcional, ela se encontra também no artigo 3º? Porque eu não encontrei. Não. Não, né? Não. Não tem, não. Tá. Mas ela está dentro da lei, né? Pelo menos não que eu lembre. Não, é porque eu olhei aqui e não estou encontrando também, não. Pelo menos não que eu lembre, mas não tem, mas não. Mas ela está na lei, né? Nessa lei. Oi? Mas ela está nessa lei? Não, porque não, né? esse artigo 3º é ele que vai conceituar. É a mesma coisa de eu chegar assim, quando eu titulo uma lei, aí eu falo assim, entende-se como currículo, entende-se como base curricular comum, entende-se, porque depois você vai ter esses elementos citados em outros pontos da lei que conceitualmente precisaram ser definidos lá na frente. Esse é o objetivo do artigo 3º. Entendi. É como se fosse uma legenda. Uhum, tá, ok, então. Era essa a minha dúvida mesmo. Né? É um artigo extremamente importante, né? Porque justamente é através dele que você tem as definições do que vai ser tratado no decorrer da lei, enquanto conceito. Uhum. É uma legenda. Alessandra, tá, okay, eu fiquei procurando... Porque assim, eu respondi corretamente na prova, mas eu fiquei procurando aonde foi que eu entendi, que eu vi, por que eu acertei essa questão, entendeu? Eu fiquei procurando. E realmente eu não achei. Não sei, realmente, pelo que você está dizendo, então não tem mesmo, né? Não tem barreira funcional, não tem assistência funcional. Se eu não me engano, tem barreira tecnológica. Barreira tecnológica tem. E a questão da tecnologia assistiva, que vai ser... Eu até falei que não tinha, mas tem sim. A barreira tecnológica tem sim.
Tem sim. Porque vai ter, obviamente, os impedimentos por conta dessas questões tecnológicas estarem voltadas para o indivíduo que possui a capacidade, né? A sociedade como um todo, ela é organizada dessa forma. Ela é organizada para atender o indivíduo tido como normal, certo? E aí você vai ter muitas dificuldades, né? Por exemplo, quando a gente fala do Braille, né? Quando a gente fala de você ter ali em algum mecanismo de estudo da internet ou de uso da rede social, que você precisa ter ali a linguagem de sinais, né? Se você está tratando ali da questão só escrita, você está dificultando a leitura. Acaba sendo uma barreira tecnológica também. Consegue compreender? É isso. Sim. A pessoa é surda, e você não tem nenhum mecanismo que aí você tem algumas questões hoje, né, de você apertar a tecla e sair o som, né? Justamente porque aí você tem essa possibilidade de dar a esse indivíduo, né, uma equiparação, uma equalização. Tanto que a LBI ela vai falar, né, que a educação, a questão das políticas públicas para as pessoas com deficiências no Brasil, elas precisam conjugar igualdade e diferença. Por que igualdade? Porque eu preciso dar a ele acesso de maneira igual a todos os outros cidadãos. E por que diferença? Porque dentro dessa igualdade eu preciso considerar as diferenças dele, porque senão eu não vou estar equilibrando, eu não vou estar equalizando. Eu não posso tratá-lo da mesma forma que eu trato os outros, porque ele é deficiente. Então, essa configuração da diferença é um direito que ele tem. Então, conjugar igualdade e diferença, e no caso da educação, obviamente, né, você busca ali proporcionar uma equidade formal. Deu para entender, gente? Meus alunos nunca mais vão esquecer dessa questão da equidade formal, né? Porque eu já falei isso várias vezes nas aulas. Vamos lá. Segundo o Plano Nacional de Educação, Lei 13.005/2014, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios, constituirá resposta. Não sei, deixa eu ver aqui qual foi. Fonte de informação para avaliação da qualidade profissional, não. Fonte de informação sobre as políticas públicas aplicadas à educação pelos sistemas municipais, não. Fonte de educação sobre a devida aplicação dos recursos como causa de elevação dos índices de aprendizagem. Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação, letra D de dado, né? Com certeza. Por quê? Eu até costumo brincar, né, com meus alunos, quando a gente começa com um elemento constitucional que prevê que a cada 10 anos eu preciso ter um Plano Nacional de Educação, isso significa que a nossa educação não é grande coisa, né? Quando eu estou mais restrita, eu posso falar palavrão, né? Aqui eu não vou falar, não. Até porque tem os alunos aí novos, não vão falar assim, pô, Alessandra é desbocada beça, né? Então, não posso falar. Mas meus alunos sabem muito bem qual é a opinião que eu falo com relação a isso. Mas já significa que a educação não é boa coisa. Por quê? Porque se eu preciso estabelecer um Plano Nacional de Educação que busque essa questão da qualidade social e da oferta de uma educação de qualidade para promover essa qualidade social, isso significa que essa educação não está boa. Né? Então, a gente vai ter isso como elemento constitucional previsto de forma decenal. E hoje, o nosso plano que está vigorando é esse da Lei 13.005/2014, que termina a sua vigência em 2024. Né? Quando eles tratam da questão do sistema de avaliação da educação básica, considerado pela União em elaboração, parará, lá nas metas
estabelecidas, né? A gente tem a meta 7 que fala sobre o IDEB, que mostra ali, né, todas as questões relacionadas à educação, ao desenvolvimento dessa educação. Lá nas metas a gente tem esse direcionamento, né? Então, esse plano ele serve como fonte, por quê? Porque ele parte do pressuposto de 10 diretrizes para elaborar 20 metas para o desenvolvimento dessa educação. Nesse sentido, uma das metas dela, que é a meta 7, e obviamente considerando até mesmo a atribuição da União, que tem lá em um dos seus pressupostos, no artigo 9º, né, proporcionar essa pesquisa para poder orientar ali as políticas públicas educacionais, o plano vai ser essa fonte, porque quando a gente elaborou o Plano Nacional de Educação, a gente se utiliza de fontes relacionadas às estatísticas, tanto do parâmetro social quanto do parâmetro educacional, para saber como está a nossa educação. Por exemplo, por que eu chego lá na meta 1 e digo assim, em 2014, é preciso universalizar o atendimento de 4 e 5 anos até 2016 e atender 50% da demanda de creche até a final da vigência do plano, que seria 2024. Porque os meus dados estatísticos pautados no PNAD, no Censo Demográfico do IBGE e no Censo Escolar, são esses três elementos aqui, né, que são utilizados como pesquisa através do INEP, principalmente, né, eu consigo ter um parâmetro do que está faltando. Até porque eu falei com vocês sobre a 12.796. A 12.796, que é implantada em 2013, ela traz a necessidade de você atender à obrigatoriedade a partir de 4 anos de idade. Logo, o Plano Nacional de Educação ele não pode ser divergente com o que a lei está mandando fazer. Então, o que ele fez? Foi publicado em 2014, 2 anos depois da publicação, que seria 2016, tem que universalizar, tem que dar o atendimento a todos os alunos de 4 e 5 anos. Então, você tem uma política, de certa forma, articulada. O problema é a execução dessas políticas. Porque se a gente seguisse o que já foi planejado desde o primeiro plano, que não foi consolidado em absolutamente nada, a gente já tinha avançado muitas coisas. Mas esse atual, é efetivamente o plano que está dando mais certo no intuito, pelo menos, de você tratar da questão da universalização, de buscar um atendimento maior. A questão da qualidade da educação, infelizmente, ainda precisa muito investimento em política pública para que isso venha a acontecer. Mas ela vai ter isso como objetivo, e é isso que vocês precisam entender. Ok? Então, o plano ele vai citar, né, a questão do SAEB, que seria esse Sistema Nacional de Avaliação, né, coordenado por todos os entes federados, com qual objetivo? Proporcionar, ser uma fonte de informação. E aí eu sinalizo para vocês a meta 7, onde eu tenho lá as definições do IDEB, né, porque ali vai me mostrando, já que eu tenho uma meta para atingir, em que nível está essa qualidade dessa educação básica. Deu para entender, gente? Foi? Vamos lá. Questão 5. A respeito, tem mais questões, né, relacionadas ao Plano Nacional de Educação. Infelizmente, não dá para falar tudo, né, mas existem mais questões sobre isso. Eu até pretendo abordar um pouco mais do plano, que eu acho que eles vão pegar mais uma vez o Plano Nacional na prova de domingo. Eu tenho quase certeza que eles vão pegar o Plano Nacional e eu vou trabalhar alguns outros aspectos lá no aulão para ver se a gente consegue acertar um pouquinho mais. A respeito da oferta da educação básica para a população rural, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, questão 4, letra D de dado. Ok? Inclusive, gente, eu sei que teve algumas polêmicas, né? Eu, na segunda-feira, não pude estar acompanhando os grupos, mas eu vi que teve algumas polêmicas, o pessoal falando, tá diferente do gabarito da Alessandra e tal. Não acompanhei, não sei se eles já modificaram, mas digo e repito, o meu gabarito está certo. Se tiver até alguma questão ainda para recorrer, vocês me avisem, se eles não modificaram, porque o que eu vi ontem lá de configuração era absurda. Não tem como, não há possibilidade. Já mudaram o gabarito. Beleza. Questão 5. A respeito da oferta da educação básica
para a população rural. Ih, artigo casca de banana. Lembra disso? Quem lembra do artigo casca de banana? Essa eu errei, Alessandra. A única que eu errei foi essa. Por que você errou essa questão? Não sei, não sei. Eu estou injuriada. Foi a única que Meu eu errei. Deus, um urbano aí na sua cara. Então, mas eu marquei a letra A. Para mim, era a letra A. É a C. Olha A a minha respeito da carinha. Tem que fazer um emoji para mim quando você falar que você errou essa questão. Sério, Alessandra, foi a única, infelizmente. Foi o Olha nervosismo. só, gente, não creio nisso. Neuda também? Ai, gente, vocês acabam comigo. Eu também, eu Falam uma coisa esqueci do dessa. não. Eu esqueci do não. Ai, Pode ai, ai. marcar. Ai, A ai, única- ai. A única que eu errei foi essa. Tentei todas. Ai, Todas ai, as ai, ai, outras. ai. Vamos lá. Né? Eu brinco, né, falando sobre o artigo casca de banana. O pessoal morre de rir quando eu falo isso, né? Artigo casca de banana, porque quando a gente tem uma configuração de artigo 26, que trata sobre o currículo, na sua mais alta extensão, falando ali sobre a base curricular, sobre quais são. Dani e Dagmar, fechem os seus microfones, por favor, que está dando interferência aqui. Isso, show. Voltando. Por que eu digo que é um artigo casca de banana? Né? Até que essa questão ela foi tranquila. Estou aqui indignada porque vocês erraram, mas ela foi uma questão tranquila. Mas por que eu digo que é uma questão casca de banana? Porque quase ninguém vai lembrar do artigo 28 da LDB, que vai falar sobre a questão da educação rural. Né? É muito difícil você pensar quando você vem traçando todo um esforço em torno do artigo 26, que tem uma configuração imensa de observações, o artigo 24, que também tem as regras comuns ali, que traz coisa pra caramba, que normalmente cai muito em prova. Aí me vem o artigo 27, que fala sobre a questão dos conteúdos, e me vem o artigo 28, que fala sobre educação rural. Ninguém para estudar isso, ninguém para observar isso. Fato. E aí eu costumo dizer que são os artigos cascas de banana, que quando caem, a galera escorrega. Entretanto, aqui eles nem estavam fazendo muitas pegadinhas, não. Tá? Eu até brinco, por exemplo, lá na questão do artigo 27, que fala sobre os conteúdos, eu brinco falando que a casca de banana está no item 2, que fala da orientação para o trabalho, e no último item, que fala sobre o caráter, né, das atividades desportivas não formais de ensino. E aí a gente acaba entendendo o que é formal, mas a gente precisa compreender que a LDB ela traz a todo momento a necessidade da gente articular as questões relacionadas à educação, às manifestações culturais, junto à escola e o estabelecimento dos conteúdos da base comum. Então, quando eu digo que os conteúdos escolares vão precisar contemplar questões relacionadas à orientação para o trabalho, questões relacionadas aos aspectos desportivos, né? Não formais, questões relacionadas a você considerar a individualidade do aluno, né? E aí o pessoal fica, mas como é que eu posso pensar só nas condições de escolaridade e tal? Mas eu preciso pensar, porque a todo momento essa lei mostra que os aspectos da individualidade ele precisa ser considerado, né? Bem como o primeiro, que é o primeiro inciso lá do 27, que fala dos valores fundamentais, da difusão dos valores sociais e tal. Esse fica mais fácil de você compreender, né? Entendendo ali a questão do direito cidadão. Mas, quando a gente chega no terceiro item, que é a orientação para o trabalho, que vocês normalmente associam orientação para o trabalho apenas como educação profissional, e não é. Haja visto que a finalidade da educação é formar para a cidadania e para o trabalho. E aí, se eu falo educação escolar, eu estou me referindo a toda a educação, né? Então, eu tenho que considerar isso quando eu estou pensando nos conteúdos de ensino. Bem como essa questão das perspectivas desportivas, né, dos aspectos desportivos não formais, significa você se aproximar dessa realidade, né, das manifestações culturais dos alunos, ok?
E no caso da educação rural, eu vou ter aspectos ali que seriam pegadinhas quando a gente pensa que o calendário... A gente tem lá o artigo 24, que vai falar sobre as 800 horas distribuídas pelos 200 dias letivos, ou, no caso do ensino médio ali, a gente tem a ampliação para 1.400 horas. E aí a gente sabe que é preciso seguir a questão do calendário escolar de acordo com os legais da LDB. E aí, quando a gente chega na educação rural, a gente tem ali a necessidade de você adequar as peculiaridades daquela região, inclusive as questões climáticas. O calendário ele é montado nesse sentido. Se existe alguma instituição que possui algum respaldo em lei para reestruturar o seu calendário e talvez tentar alinhá-lo, né, de acordo com alguma outra configuração que não atenda todo esse arcabouço legal que o artigo 24 traz, são as instituições rurais. É claro que elas não estão desobrigadas a fazerem isso, mas como a gente está falando de questões climáticas, dependendo de como for o clima naquele ano, né, a lei prevê que haja essas adaptações lá, essa organização possa correr ali, né, de acordo com as condições climáticas. É o único que tem. Bem como uma outra questão que eu tenho lá na perspectiva da educação rural é o entendimento de que eu não posso fechar uma escola rural sem a anuência da comunidade. Até porque, se a gente for considerar a questão de quantitativos de alunos, a escola rural ela sempre vai estar esvaziada. Né? Então, eu preciso ter ali uma consulta pública, uma anuência, para, de fato, eu fechar uma escola. Ok? São dois aspectos que eu vejo no artigo 28 que eu destaco para vocês, já que eles olharam ali, né, para o artigo casca de banana. Estou citando ali como uma probabilidade, então você entender que existe sim essas adaptações climáticas dentro de uma configuração de calendário escolar e que existe ali a necessidade de você ter uma consulta à comunidade para você fechar alguma escola rural. São dois aspectos que eu acho importantes. Lá no artigo 27, só estou ampliando, porque eu estou falando dos artigos cascas de banana, a questão dos conteúdos, se eu considerar que a orientação para o trabalho e os aspectos desportivos não formais fazem parte da consideração que eu tenho que ter na elaboração dos conteúdos escolares, né? Bem como a difusão dos valores fundamentais para a cidadania, bem como considerar ali a questão da individualidade desses alunos. São 4 aspectos que estão ali presentes, mas, no mais, seria isso, né? São artigos fora da curva, que não costumam ser muito cobrados. Mas essa questão, ela nem cobrou de você esse conteúdo, ela nem cobrou de você esse conhecimento. Ela vem assim, ó, a respeito da oferta da educação básica para a população rural, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional orienta sistemas de ensino a promover adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida rural, e aí eu estou falando até mesmo de questão de conteúdo, tá, gente? De cada região, destacando pontos, entre os quais não consta. Então, beleza. A adequação à natureza do trabalho rural? Claro que consta, porque senão eu não preciso criar um artigo, né, que venha trazer a especificidade dessa modalidade, porque a educação no campo e rural, ela é uma modalidade, ok? Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, certo? Estabelecimento de metas de desenvolvimento educacional com base nos índices alcançados pela comunidade escolar urbana. Parou, né? Eu preciso ter adaptação à realidade rural. Essa é a questão errada aí que vocês deveriam ter marcado. E as alunas que erraram, né? Pelo amor de Deus, prestem atenção para não errar de novo uma questão boba dessa. Que aí, né? Ficaram com 90%, era para estar com 100%. Eu sou exigente. Eu trabalho com vocês para vocês gabaritarem. Ok? Alessandra, uma dúvida. A letra C que é considerada errada, né? Por que ela é errada? Porque até agora eu não consegui ver o erro dela. Urbana! É rural! Tá. Era só isso. Senhor! Tá Ai. Tá rindo de desespero, né? Isso de mesmo. Por que desespero. eu errei uma coisa dessa? Pois é. Todos os outros pontos estão previstos lá na LDB.
né? Eu destaquei a questão do calendário, as fases do ciclo agrícola, porque você tem, né? Que eu acho que é uma das perguntas que eles acabam fazendo sempre. E a questão da consulta à comunidade quando tiver que fechar alguma escola. Ponto. Esses são os que eu acho mais complicados. Mas do jeito que eles colocaram ali, ó, era mamão com açúcar, dado. Não tinha como errar. Vamos lá. Final, realmente Vamos foi lá. por isso. Fica para a próxima, fica para a experiência. Questão 6. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais que consubstanciam o âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. A fim de impactar positivamente o processo de aprendizagem, como a Base Nacional Comum Curricular define o desenvolvimento de tais competências. Eu trabalhei muito aqui na Gestar, eu não trabalhei o conteúdo de base curricular, mas lá na Degrau eu trabalhei, né? E um dos pontos primordiais que eu coloquei lá para vocês foi exatamente o entendimento de competências. Uma das questões que a gente precisa entender com relação à BNCC, que é a grande mudança de paradigma dela, é que a gente está pensando numa configuração de currículo que avança uma perspectiva tradicional, fragmentada e dividida de conhecimento, para você pensar, sobretudo, na relevância dos conteúdos que você trabalha. E aí, você precisa conjugar essa relação entre habilidades e competências, né? Para além disso, a gente vai ter o entendimento de que essa é... Sim, o Alexandre trouxe isso para vocês, com certeza, muito bem. Mas, assim, a gente precisa compreender que essa conjugação do que significa base nacional curricular é você entender que precisa ter alguns conteúdos, algumas questões consideradas aprendizagens essenciais que têm que ser trabalhadas do Iapoca ao Chuí. Né? E aí, essa base, ela traz essa ideia, né, como um conjunto ali, é um documento normativo, né, que traz ali um conjunto de ações orgânicas, qual é o nome, a outra palavra que eles utilizam lá, meu Deus? Progressivas, né? Essas aprendizagens essenciais, elas são caracterizadas ali de forma progressiva, por quê? Porque eu preciso garantir esse desenvolvimento da aprendizagem do meu aluno. Por isso é progressiva, né? Por isso que eu tenho lá, desde a educação infantil, quais os objetivos e o que eu tenho que trabalhar com eles até o nível médio, né? É a Base Nacional Comum da Educação Básica, ok? E aí, para eu modificar, compreendendo a necessidade de se estabelecer a qualidade da educação, eu preciso conjugar esses conceitos, né, de competências e habilidades. A pergunta está trazendo ali o conceito de competência. Dica, não dá para estudar tudo, né? Não dá para estudar tudo. Mas, toda vez que você pega um documento, o que você precisa saber? Coisa que eu tenho batido sempre. Olhar a finalidade, olhar o objetivo. Se prendam nisso. Conceitos. Que aí você vai bem para a prova. Então, se está dizendo lá que essa educação precisa perpassar por uma lógica, né, de você desenvolver competências e habilidades, primeira coisa que eu tenho que saber, o que é competência, o que é habilidade. Está lá previsto na lei. Você pode não saber nada sobre a BNCC, mas ter essa questão conceitual você precisa. Ter o objetivo, entender que documento é esse, entender que é um documento de caráter normativo, que compreende ali as aprendizagens consideradas como essenciais, de caráter progressivo, tem que saber. São pontos que se cai na prova e você erra, você vai querer se jogar de um penhasco. Porque se você não estudou isso, você não estudou nada. Você não estudou nada. Não precisa pegar aquele documento imenso e saber tudo. Não dá. Óbvio, eu tenho lá a questão do código alfanumérico? Tenho. Vamos tentar entender? Vamos tentar entender. A primeira sigla significa o nível de escolaridade. A segunda sigla me indica ali ai, meu Deus. Olha o psicotrópico agindo. Espera aí que eu vou lembrar.
A segunda sigla me indica ali a faixa etária, né? Que eu vou estar. A terceira sigla significa o elemento curricular que eu vou trabalhar, né? Na educação infantil, seriam as experiências de aprendizagem, seriam as experiências no ensino fundamental. Eu tenho ali a questão das habilidades. Esqueci o nome que dá agora no ensino fundamental, vou lembrar daqui a pouco. Não liga não, gente, psicotrópicos vão funcionando assim, mas eu tenho ali os aspectos a serem trabalhados, né? Então eu tenho ali a configuração do tipo de conteúdo que eu vou trabalhar como terceiro aspecto, e o último aspecto é uma questão progressiva, né? Eu trabalho esse objetivo primeiro, segundo objetivo, terceiro objetivo, aí eu vou seguindo, 01, 02, 03. Preciso entender de um modo geral isso? Preciso entender de um modo geral isso. Né? Mas eu não preciso ter todo o documento na minha cabeça. Agora, saber o que é uma BNCC, saber o conceito de competências e habilidades é fundamental. Tentar observar essas 10 competências é fundamental. Não tem como. Ok? E aí, a competência, a título de conceito, aí vamos pensar aqui de uma maneira mais, né, solta, antes de eu ir para o conceito, que é a resposta correta. Eu preciso desenvolver conhecimentos relevantes para esse meu aluno, até porque essa educação básica ela tem como objetivo formar para a cidadania e para o trabalho. Logo, para que esse indivíduo seja competente, né, tenha a competência de atuar, né, com os seus conhecimentos e ter uma competência estabelecida, eu preciso que ele saiba relacionar, que ele tenha uma capacidade de relação interpessoal, de compreender ali, de se colocar no lugar do outro. Eu preciso que ele tenha essa empatia, isso é uma competência. Agora, como eu faço que ele chegue até essa relação? Eu preciso me utilizar das habilidades. Essas habilidades seriam, né, os nossos antigos conteúdos, porque essas habilidades elas são amplas, elas envolvem atitudes e valores, e os conhecimentos, os conteúdos em si. Então, para que eu desenvolva uma determinada competência, qual é a competência que eu tenho aqui de estar ensinando, de estar aqui desenvolvendo esse conteúdo? Eu desenvolvi uma competência em torno dos conhecimentos pedagógicos para trabalhar com vocês. Agora, como é que eu desenvolvo essa competência? Me utilizando dos conhecimentos, das habilidades que eu aprendi nos meus estudos. Conseguem compreender? Então, a competência ela vai ser essa mobilização desses conhecimentos de um modo geral. E as habilidades são os conhecimentos que são mobilizados para que o indivíduo desenvolva essas competências. As habilidades, de fato, são os conteúdos que vocês vão desenvolver com seus alunos. Mas eu não posso chamar isso meramente como um conteúdo, por quê? Porque eu penso numa amplitude, até porque um dos pontos principais desenvolvidos pela BNCC era a ideia da educação integral. Conseguem entender isso? Então, o conceito de competência estaria expresso aqui na letra D, se eu não me engano, salvo engano, mas é assim. Né? É a mobilização de conhecimento, é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ok? Foi? Perfeito, Alessandra. Beleza. Vamos para a questão 7. Etapas que correspondem os diferentes momentos consecutivos do desenvolvimento da educação, segundo a diretriz e base da educação, diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Essa questão é uma questão dita como fácil. O artigo 21 da LDB traz ali o conceito de educação escolar. Mas, exatamente por ela ser fácil demais, é onde a gente tem um grande índice de erros.
Por que a gente tem um grande índice de erros? Porque ela traz, primeiro que a gente precisa entender que essa questão da educação básica, ela perpassa hoje por pelo menos 2 conceitos. E aí a gente teria um terceiro que engloba todos esses 2, que é a educação escolar. Então, o artigo 21, ele traz para a gente a definição de educação escolar. E aí eu sempre digo para os meus alunos, cuidado! Quando vir uma questão específica pedindo as etapas ou os níveis, ou qualquer que seja ali os momentos, como foi o termo que eles utilizaram aqui, risquem logo se eles estão perguntando a você educação básica ou educação escolar. Porque a educação escolar, ela vai estar presente em todos os níveis, né? Ela é composta por todos os níveis, perdão. Então, eu tenho a educação infantil, nível de ensino, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação escolar, ponto. A educação escolar, ela é composta pela educação básica e o ensino superior. E quem faz parte da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Cuidado, né? A pergunta agora veio como educação básica, talvez no domingo venha sobre educação escolar. Eu não posso esquecer que educação escolar inclui ensino superior. Outro ponto, quando eu disse que eu tenho hoje 2 configurações ali de entendimento da educação básica. Por quê? Porque a gente tem a educação básica obrigatória, que eu até falei. Vou voltar nesse assunto mais à frente, quando eu falei da 12.796. Quando eu falei da 12.796, eu trouxe para vocês a ideia de que, ora, eu tenho o entendimento de que eu preciso buscar formas de garantir, ou do Estado garantir, através dos mecanismos de lei, tá? Essa educação de uma maneira mais universal possível. Então, quando eu tenho a Lei 12.796, ela advém de uma necessidade de eu estar regulamentando uma mudança constitucional que foi feita em 2009. Emenda Constitucional 59/2009, e apenas em 2013 eu vou ter as mudanças na LDB. E aí a primeira mudança que eu tenho no artigo 4º, no inciso 1º, se direciona ao entendimento de que, deixa eu colocar aqui que está querendo descarregar, peraí, de que eu preciso, só um minutinho, gente, senão vai dar ruim aqui no meio da live. De que eu tenho hoje uma educação básica obrigatória. E que educação básica obrigatória é? Na verdade, né, eu sempre tive um ensino obrigatório. Sempre tive. Todos esses anos, o ensino obrigatório circulou sobre a delimitação do ensino fundamental. Certo? A idade escolar era de 7 a 14 anos de idade, a Constituição previa isso, e aí o ensino obrigatório sempre foi de 7 a 14 anos de idade. Com a emenda constitucional em 2009, isso muda, e aí a idade escolar muda para 4 a 17 anos, e o conceito de obrigatório não é mais do ensino fundamental, e sim de parte da educação básica. Como a educação básica ela é composta pela educação infantil, que tem creche e pré-escola, então eu não posso colocar educação básica obrigatória igual à educação básica como um todo. Por quê? Porque a educação básica é toda a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que é a pergunta que está aí. E a educação básica obrigatória começa no pré-escolar. Por quê? Porque a idade escolar ela passa a ser 4 a 17 anos, ou seja, vai do pré-escolar até o ensino médio. E aí eu tenho a mudança no artigo 4º, Lei 12.796. Primeiro inciso, o Estado deverá ofertar a educação básica obrigatória no pré-escolar, ensino fundamental e ensino médio. Ok? Então, eu tenho educação escolar, que eu tenho todos os níveis, educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Eu tenho a educação básica, que tem a educação infantil, que inclui creche e pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, e eu tenho a educação básica obrigatória, que é o pré-escolar, ensino fundamental e o ensino médio. Cuidado com isso, ok? Então, a resposta da questão 7, ela está na C de cá, não, D de dado. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ok? Gente, só um minutinho, que a Bárbara é um pouquinho ansiosa. Alessandra, qual falar é com ela a letra do número 6, Alessandra? Oi? Qual é o gabarito do número 6? Só um minutinho. Obrigada, então, letra D. Obrigada, hein, Camille? Respondi aqui. Já responderam para você? Beleza. Questão 8. Vamos lá. A Lei Federal 10.639, oh, meu Deus do céu, como eu falei dessa lei, né? De 2003, torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, e determina que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados. Resposta correta, D de dado, no âmbito de todo o currículo escolar, em especial educação artística, literatura e história brasileira. Bom, bati muito nisso, muito nisso. Né? Por quê? Porque essa é uma das leis que está sendo citada no seu edital. E, por incrível que pareça, a gente tem uma outra legislação de 2008, né, que eu não vou lembrar o número, porque eu tenho esse problema, mas a gente tem uma outra legislação de 2008 que inclui, além da questão afro, a questão indígena. Então, qual é a grande questão? Aqui, para mim, veio fácil, né? Para quem estudou comigo, veio fácil, porque eu sinalizei essa questão. A gente tem lá o artigo 26, que traz toda a configuração de obrigatoriedade da educação, né? Nos aspectos de toda a educação básica, que inclui desde a educação infantil até o ensino fundamental, inclusive até o ensino médio. Inclusive, a Lei 12.796 também modifica o artigo 26 no seu caput. Pois é, também modifica o artigo 26 no seu caput. Por quê? Porque ela vai incluir a educação infantil lá a partir do momento que os 4 anos se torna obrigatório. Embora eu não tenha uma configuração na educação infantil de matérias fragmentadas, que é o desenvolvimento integral e tal, eu tenho, obviamente, o entendimento de que essas questões curriculares obrigatórias, arte, educação física, elas precisam estar presentes dentro de um contexto de educação infantil também, ok? Claro que eu não vou trabalhar matéria fragmentada, mas a educação infantil foi inserida lá no artigo 26, tá? Tomem cuidado com isso. Por quê? Porque quando a gente vem no artigo 24, a gente vem pelas regras comuns. As regras comuns são do ensino fundamental e médio. Aí eles não falam de educação infantil. Porque o artigo 31 vai falar da educação infantil. Quando a gente vem para o artigo 26, aí a gente tem a inclusão pela 12.796 da educação infantil também. Tá? Bom, e aí, quando a gente trata dessa mudança em específico, vai ser inserido o artigo 26A. Né? O artigo 26A, eu estou falando sobre ele, Alcirlene. Ah, não, eu não estou na 8, perdão. É a letra C, 7 é a letra C. Eu pensei que fosse 8, você estava perguntando. É a letra C, 7, letra C. Bom, e aí, quando a gente tem lá a inserção do artigo 26A, você tem o entendimento de que você precisa, obrigatoriamente, em todos os elementos curriculares, em especial nessas disciplinas citadas, né, trabalhar a questão da cultura afro. A grande pegadinha que pode vir, ela ainda não veio, mas ela pode surgir, né?
é o entendimento de que eles podem, pura e simplesmente, não citar sobre o que se refere essa lei, 10.639, e você fica perdido em compreender se você vai considerar o caráter indígena ou não. Se a banca sinalizou essa lei, que é anterior à de 2008, isso significa que as perguntas dela vão circular em torno dessa questão da cultura afro. Pode considerar a questão indígena? Pode, mas se ela está sinalizando a de 2003, a tendência dela cobrar essa é muito maior, tanto que ela cobrou aí nessa prova. Né? Então, um dos pontos é a gente entender que o artigo 26A, hoje, ele inclui cultura afro e indígena, mas a mudança feita pela 10.639 foi da cultura afro, apenas, à época. Outro ponto importante, a gente teve a mudança pela resolução 2 de 2006, 1 de 2006, na resolução 2 de 98 sobre currículo, que mais à frente vai trazer a mudança sobre o conceito, a maneira como a disciplina arte deve ser citada. Né? Então, quando a gente entra no artigo 26, que fala sobre os aspectos obrigatórios, que cita a arte, não é educação artística, é arte. Olha só, a dica de ouro que eu estou dando. Artigo 26, arte, não é educação artística. Por quê? Porque a resolução de 2006 modificou a diretriz, mudando de educação artística para arte. Beleza. Mas, Alessandra, existe educação artística ainda no artigo? Existe. Porque quando essa lei foi implementada, em 2003, ainda não tinha mudança de educação artística para arte. Eu acabei de dizer para vocês que foi em 2006. Então, quando inseriram o 26A, no parágrafo 2º, falando sobre a necessidade de você trabalhar em todo o âmbito do currículo escolar, em especial nas disciplinas que estão aí postas, o termo ainda é educação artística. E hoje, Alessandra? Mudou? Não. Mesmo após a inserção da cultura indígena, que deveria ter sido modificada, porque ela já é feita em 2008, o termo educação artística permaneceu. Então, cuidado com isso. A banca foi muito boazinha, em meu ver, porque eu já disse que se sou eu que elaboro, eu coloco uma questão mais difícil. Eu colocaria ali para vocês, em história, geografia e arte, em história, geografia e sociologia, sei lá, para confundir vocês. E, na realidade, o termo ainda é educação artística, mesmo hoje. É aquilo que eu falo sobre a lei, de tantas mudanças que ela passou, ela está praticamente ter virado um Frankenstein. Então, voltando, o termo é arte, mas no artigo 26A, especificamente no parágrafo 2º, a questão da cultura afro e da indígena também, mas se for a 10.639 é só a afro, ela vai ser trabalhada em todo o âmbito curricular, né, do currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. Ok? Outra pegadinha que vocês costumam confundir, né? Vocês costumam muito confundir isso, porque a gente bate muito na cultura afro, e esquece que quando a gente estuda a história do Brasil, a gente precisa trabalhar as nossas 3 matrizes: branco, europeia, afro e indígena. Cuidado com isso. Uma coisa sou eu implementar a necessidade de trabalhar a cultura afro-indígena obrigatoriamente, porque o nosso currículo é branco, masculino, europeu e não contempla essas coisas. Então, eu preciso de um mecanismo de lei para forçar a escola a trabalhar. Beleza. Aí eu tenho... Alguém querendo falar? Alguém querendo falar? Tem um áudio aberto. Marília, é o seu. Desculpa. Tá bom. Fecha aí. E aí, uma coisa sou eu entender que eu preciso de um mecanismo de lei para poder forçar. Outra coisa sou eu compreender que a minha história, né,
do Brasil, a história da formação do povo brasileiro, ela perpassa sobre a necessidade de eu trabalhar a cultura europeia, afro e indígena. Então, lá no artigo 26, quando eu falo de história do Brasil, são as 3. Agora, no artigo 26A, eu me refiro a essas 2 culturas, afro e indígena. E se a lei citada é a 10.639, é só a afro. Cuidado com isso. Outro ponto que eu tenho nessa lei foi a inserção do artigo 79B, com a obrigatoriedade de você incluir o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra nos calendários escolares. Isso é uma outra questão que pode vir a ser cobrada para vocês. Tá bom? Questão 9. Outra lei que foi citada lá, Federal 10.793, propõe que a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa, entre outros, ao aluno. Resposta certa, letra A, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Né? Outro ponto importante, né, de acordo com a nossa configuração curricular, a educação física ela é um elemento obrigatório e facultativo a determinados alunos. Quais são eles? Os que cumprem jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, os que prestam serviço militar, os que tenham prole, ou seja, filho, os que estão assistidos pelo decreto 1044, né? 1044, que fala sobre doenças por afecções. E tem mais um critério, espera aí que eu vou lembrar. Tem mais um critério. São 5. Prole, serviço militar, aí está falando que não presta serviço militar, na realidade presta serviço militar. 30 anos, que tenha mais de 30 anos, lembrei. Então, são os que têm prole, que tenham mais de 30 anos, que cumpram a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, que prestem serviço militar e que estejam assistidos pelo decreto 1044, que fala sobre doenças por afecções, atendimento hospitalar, né? Aqueles que estejam doentes. E aí, gente, eu não tenho dica para dar, não. Tem que memorizar. Tem que memorizar. Né? Porque da mesma forma que eles colocaram ali, hoje, uma questão única para você marcar, eles podem vir com correlacione ali, ou um FV, mostrando para vocês a possibilidade de vocês marcarem quais são todos os critérios, ou pelo menos quais os critérios que façam parte ali da questão da educação física. Não tem jeito, tem que saber. Não pode para uma prova dessa, com peso 3, sem saber quais são os critérios. Ok? Ainda mais eles citando a lei. Por último, chegamos na questão de diretriz curricular. Analise os itens abaixo, que diz assim: os princípios éticos de autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito e do respeito ao bem comum, né? Está faltando aqui, acho que a Ana digitou errado. Qual foi o gabarito do que, Penha? Da 9? É a letra A. 9, letra A. Princípios dos direitos e deveres, aí está faltando, né? Colocar ali que seria os princípios políticos. Eu acho que a prova veio com esse erro, eu acho, não tenho certeza. Né? Direitos e deveres da cidadania, exercício da criticidade. Vou colocar assim. Bota assim, Camille, me ajuda aí. Do respeito à ordem democrática, os princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da diversidade das manifestações culturais. De acordo com a Resolução 2 de 98, os itens citados correspondem ao... Beleza. Aí você tem ali. Princípios que compõem o regime escolar, não sei o que é regime escolar, não sei se é dieta, não sei o que é, né? Poderia ser o regimento escolar, mas, mesmo assim, não são princípios que compõem, né, o regimento escolar. O regimento escolar ele tem até que se pautar nesses princípios quando se elabora um regimento, e a proposta pedagógica precisa se pautar nesses princípios, mas não necessariamente o regime, né? Nem o regime, nem o regimento.
Vamos colocar assim. Mas a gente precisa entender que essa resolução, né, que é a primeira resolução que estabelece as diretrizes do ensino fundamental. E por que só do ensino fundamental? Porque, à época, só o ensino fundamental era obrigatório. Como eu disse para vocês, essa mudança vem em 2009 e é consolidada na LDB em 2013. A prova está escrito regimento? Ah, tá. Então, a Ana, na hora de escrever aí, colocou regime. É regimento. Mas, assim, enfim. E aí, essas diretrizes, elas vêm, obviamente, com o intuito de proporcionar uma orientação para as escolas agirem, planejarem, organizarem os seus projetos políticos pedagógicos. Esse é o grande objetivo de toda e qualquer diretriz, né? A gente tem essa que é a inicial, tem o parecer que gerou essa diretriz de 98. Depois a gente vai ter essa que modificou de educação artística para arte, e depois a gente vai ter as diretrizes atuais, que é a 05/2009, que é de educação infantil, a 04/2010, que é de educação básica, e a 07/2010, que é do ensino fundamental. Todas essas estão citadas no edital de vocês. Agora, se tem algo em comum em todas elas, são as questões dos princípios éticos, estéticos e políticos. Por quê? Porque você tem uma linha, uma configuração na década de 90 de um pensamento progressista de educação. Tanto que a nossa LDB, quando ela vem trazendo ela vem ampliando a questão da educação, dizendo que os aspectos que compõem essa educação são de cunho, né, de manifestações culturais, né, de todas as influências que o indivíduo sofre fora e dentro da escola, ou seja, não é só a escola que proporciona educação. E quando a LDB ela já vem trazendo isso no seu bojo, no seu escopo ali geral, obviamente que ela vai trazer ali a necessidade de quê? De você compreender que esses conteúdos, que esses conhecimentos não podem mais ser trabalhados de maneira conteudista, fragmentada, tecnicista, racionalizada. Esse é o ponto primordial dessas diretrizes. Elas possuem um caráter progressista. E aí os princípios éticos, estéticos e políticos, eles vêm para poder consolidar isso, né? Quando eu falo da questão do ético, que eu falo do exercício da autonomia, o indivíduo ele só pode ser autônomo quando ele tem o entendimento, dentro de uma configuração até mesmo coletiva, de respeito ao bem comum. Né? Ele só pode exercer a sua autonomia se ele respeita o espaço do outro, se ele respeita o outro, se ele tem responsabilidade. Logo, ele vai constituindo essa ética dentro das ações sociais, culturais, escolares que ele vem estando inserido, imerso. Né? Os princípios políticos têm a ver, obviamente, com essa questão da criticidade, do exercício da cidadania, do respeito à organização democrática. Por quê? Porque é uma cadeia. A Constituição vem em 1988, estabelece a nossa ordem democrática, a LDB vem em 1996 para consolidar isso. Não é à toa que a gente tem lá o princípio e a caracterização do que é gestão democrática no artigo 14 da LDB. Então, eu não posso trabalhar a questão curricular com conteúdos factuais, sem nenhuma criticidade, se eu estou formando para a cidadania. Então, eu preciso dos princípios políticos. Assim como, para exercer até mesmo essa questão da criticidade e compreender as questões éticas, né, de respeito ao bem comum, de responsabilidade e solidariedade, eu não faço isso sem os princípios estéticos. Por quê? Porque o olhar viciado de uma sociedade preconceituosa, né, é uma sociedade homogênea, uma sociedade que está presa nos aspectos branco, masculino e europeu, vai trazer para essa escola, se ela é uma cópia da sociedade engessada e preconceituosa, uma visão um tanto quanto engessada, estigmatizada. Então, eu preciso estabelecer princípios estéticos de sensibilidade, de criatividade, de diversidade, para poder modificar o olhar dessa criança. E aí sim eu vou estar contribuindo para a formação de um cidadão.
certo? E aí, o que eles perguntam? De acordo com a resolução, esses itens são citados. Eles só falam para que eles são citados, qual é o objetivo de eu inserir esses princípios. E aí, a resposta correta estaria na letra D, princípios que as escolas... É a D mesmo, gente? Deixa eu ver aqui, antes de eu dar a resposta. Princípios que compõem o regimento escolar, não. Princípios dos sistemas de ensino deverão estabelecer como regra, não. Princípios que regem as ações pedagógicas e administrativas da equipe gestora, não. É a letra D. Princípios que as escolas deverão estabelecer como norteadores das ações pedagógicas. Se eu entendo que essas diretrizes, todas elas, são para orientar a elaboração do meu projeto político-pedagógico, logo, eu preciso nortear as minhas ações pedagógicas. E eu preciso seguir esses princípios porque eles estão numa diretriz curricular que é estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação e que traz ali toda essa questão do conhecimento progressista, do entendimento da configuração da formação desse indivíduo para a cidadania e para o trabalho. Tudo bem, gente? Espero ter ajudado vocês aí, né, nessa live relâmpago aí que eu acabei configurando com a Bárbara aqui. Já são 8h02, estou atrasada 2 minutos, a Bárbara já vai entrar. Nem vou sair, eu vou ver se ela entra aqui e eu transformo. Ai, que bom que foi bom para você. E eu transformo aqui em ela como anfitriã, né? Mas espero realmente ter auxiliado a vocês. Fica a dica de vocês observarem quais são as legislações que esse edital está pedindo como mudanças na LDB. Observem isso, tá? Porque a gente viu aí, né, de cabo a rabo, e a gente teve a legislação sobre a matriz curricular afro, a gente teve a questão da educação física, a gente teve a 12.796 cobrada, quer dizer, foram pelo menos as 3 legislações ali que eles citaram, e a gente tem até a resolução. Né? Não faço parte, não, Elisângela. Quem me der? Estou esperando o meu dinheiro, né? Que a banca não me pagou aí por eu fazer parte dela. Estou esperando. Quem sabe um dia, tá? Mas espero realmente... Tá bom, Viviane, tá bom, vou dar uma olhada. Que vocês possam ter aproveitado aí essas dicas importantes, tá bom?